Boa noite, meus queridos. Nós continuamos então nossas meditações no livro de 1 Crônicas e hoje especialmente no capítulo 10. E olhando para esse texto aqui do capítulo 10 de 1 Crônicas, nós vemos de forma bem simples uma grande tragédia, o registro de uma grande tragédia, uma tragédia familiar e uma tragédia nacional. O que acontece nesse texto é que os filisteus começaram uma grande guerra contra o povo de Israel. Saul e o seu exército foi de encontro aos filisteus, só que a batalha se tornou dura, difícil. O povo, os homens de Israel fugiram, viraram as costas para os inimigos e fugiram. E por essa razão, muitos caíram ali mortos no Monte Gilboa. Saul fugiu com seus filhos, e seus filhos, um a um, foram alcançados e mortos. Quando a batalha se tornou difícil e Saul se viu cercado pelos flecheiros, talvez, dizem alguns comentaristas, até atingido por um deles, desesperado porque viu que os filisteus estavam se aproximando, Saul decidiu tirar sua própria vida. Talvez muitos de nós pensem: suicídio é um crime bárbaro, um suicida não vai entrar no reino dos céus. Mas eu não sei se a nossa situação seria diferente se nós conhecêssemos bem os filisteus. E Saul conhecia bem os filisteus. Ele sabia que não era apenas um povo terrível, era um povo, nós podemos dizer, diabólico, que tinha prazer em torturar os seus inimigos. Basta que você apenas recorde o que aconteceu com Sansão. Sansão foi capturado, e o que eles fizeram com Sansão? Furaram seus olhos. Meu querido, eu tenho certeza que você não sabe o que é a agonia que é, sem anestesia, sentir alguém furando o seu olho. Devia ser uma dor terrível, uma sensação terrível. E não apenas vazaram os olhos de Sansão, como botaram Sansão para trabalhar como um jumento, amarrado a uma pedra num moinho, rodando junto com o jumento ou com o boi, para moer o trigo, moer os grãos. E como se não fosse o suficiente tudo o que estavam fazendo com Sansão, num dia em que faziam grandes festas, chamavam Sansão para ser o bobo da corte, para zombarem de Sansão e do Deus que Sansão servia. Era algo terrível. Não foi à toa que Sansão pediu a Deus apenas uma chance de se vingar dos filisteus, que fosse pelo menos por um de seus olhos. E foi por isso que Sansão, recuperando a força, derrubou o templo e levou mais filisteus, matou mais filisteus na sua morte do que durante a sua vida. E Saul sabia disso, e foi por isso que o texto diz de forma bem clara, não é que Saul era covarde, que Saul temeu, e temeu muito. Tira a minha vida, disse ele para o escudeiro, para que não venham esses incircuncisos, os filisteus, e escarneçam de mim. E mesmo depois da morte, ele não ficou livre disso, não foi? Tiraram a sua cabeça, decapitaram a Saul. Qual a necessidade de arrancar a cabeça de um homem morto? Nenhuma. Só crueldade, só para ter o prazer de arrancar a cabeça e dizer que fez alguma coisa. Penduraram a cabeça no templo de Dagon, o seu Deus, para dizer: o nosso Deus venceu a batalha. E o corpo de Saul e o corpo de seus filhos foram afixados no muro de uma cidade. E aí você pensa: por que pendurar no muro? Porque todo mundo que chega na cidade dá de cara com aquilo, e quem está de longe também vê os corpos pendurados. E aí está uma tragédia familiar. Saul morreu, e morreu com ele seus filhos. Versículo 6 diz: assim morreram Saul e seus 3 filhos, não todos os filhos, não toda a sua família,
e diz assim o final do versículo 6: e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Não está dizendo que todos os filhos de Saul morreram, mas todos aqueles que foram para a guerra com ele, esses sim, esses morreram, pereceram nessa batalha. Porque houve ainda um filho que permaneceu vivo, foi usado como fantoche por Abner e depois traído e morto. Ficou um neto vivo, o filho de Jonatas, que Davi o acolheu e que permaneceu ao lado de Davi até sua morte. Mas aqui registra essa tragédia na vida de Saul, a tragédia na vida da nação, porque depois que Saul foi morto, vendo os homens de Israel que estavam perdidos, ficaram desesperados, fugiram e abandonaram as cidades. E vieram os filisteus e tomaram conta destas cidades. Essa mesma tragédia que nós estamos lendo aqui em 1 Crônicas 10, também foi narrada em 1 Samuel 31, o último capítulo de 1 Samuel. E as duas descrições são semelhantes. Poderíamos até dizer que uma é cópia da outra. Há apenas um pequeno detalhe que é acrescentado aqui em 1 Crônicas. Você não vai encontrar em 1 Samuel 31, você vai encontrar apenas aqui em 1 Crônicas, versículo 13 e versículo 14. E esse detalhe descreve qual foi o motivo que promoveu essa tragédia. O que motivou essa tragédia familiar na vida de Saul, ele morto, seus filhos mortos, e a nação tomada pelos filisteus. O que motivou tudo isso? Versículo 13 diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Necromante, para quem não sabe, é aqueles que consultam os mortos, que dizem que baixa o espírito, recebe o espírito e fala por meio desse espírito. Isso é um necromante, pessoas que consultam os mortos. Então, quando nós olhamos para esse texto, percebemos esse pequeno detalhe, uma descrição do que levou Saul e a nação de Israel a cair nessa tragédia familiar para Saul e uma tragédia nacional para o povo de Israel, sendo derrotado na batalha e tendo as suas cidades tomadas pelos filisteus. E a descrição é bem simples: Saul pecou contra Deus, desobedeceu a sua palavra, e o seu pecado e a sua desobediência o afastaram de Deus, a tal ponto que, ao invés de consultar a Deus, ele consultou uma necromante, e ao fazer isso, ele foi considerado inimigo de Deus. 1 Samuel 28. Eu quero ler com vocês 1 Samuel 28, versículo 15 a 19, porque mostra exatamente o momento em que Saul consulta a necromante, que se assusta. Nem parece que era uma pessoa acostumada a consultar os mortos, porque naquele momento que ela pergunta para Saul, sem saber que era Saul, quem eu devo consultar? E ele diz: a Samuel, o profeta Samuel. Ela olha para o lado e se assusta. O que foi? Samuel está aqui. Se ela tivesse o hábito de consultar de fato os mortos de verdade, não teria se assustado, mas ela ficou apavorada. Pela primeira vez, talvez na vida, de fato ela viu um morto, o espírito de alguém. Acharam 1 Samuel 28, versículo 15 a 19. Então diz que chamou a Samuel, ela se assustou, Samuel estava ali. Então disse Samuel a Saul: por que me inquietaste, Saul?
me fazendo subir. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Tá, só uma pausa aqui. O texto diz que Saul subiu. Porque me fizeste subir? Não significa que Samuel estava no inferno. Por favor, não é isso, porque na nossa cultura cremos que o céu fica acima e o inferno lá embaixo. Não, é a ideia de que alguém foi sepultado e desceu às regiões da sepultura. É essa a ideia do Seol, descer à sepultura. Então Samuel está dizendo: por que você me trouxe do meu estado de morto, da sepultura? Qual é o seu propósito? Então Saul começa a dizer para Samuel qual é o seu propósito. Ele estava preocupado, guerreando contra os filisteus, não sabia o que Deus planejava fazer, e Deus não lhe respondia. Então versículo 16: então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Por que você quer saber de mim a razão, se você sabe que agora Deus é seu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Então, irmãos, o que nós podemos notar nesse texto? É que este mal que aconteceu com Saul, ele poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado. Saul tinha tudo para ser um rei bem-sucedido. Contava com o amor de Deus e Deus conduzindo os seus passos. Contava com um profeta que o amava. Samuel amava Saul. As muitas vezes que Deus falou de Saul, indignado com a atitude dele, Samuel estava lá intercedendo: Senhor, tem misericórdia de Saul. Senhor, perdoa o pecado deste homem. E o texto diz que Samuel, quando se afastou de Saul, ele se afastou e lamentou, porque ele tinha realmente um carinho muito especial por Saul. Então Saul tinha grandes pessoas ao seu lado, pessoas que poderíamos dizer pessoas de bem, que o amavam, desejavam o melhor para a sua vida, inclusive Deus. Mas, como bem diz um ditado popular, Saul deu sopa para o azar. Vocês já ouviram essa expressão? Não dê sopa para o azar. Sopa é algo fácil de digerir. Não facilite para que as coisas ruins aconteçam na sua vida. Esse é o pensamento desse ditado: não dê sopa para o azar. E infelizmente Saul deu sopa para o azar. Ele rejeitou a palavra de Deus. Ele se afastou do Senhor. Desobedeceu a sua palavra. E ele decidiu seguir pelo seu próprio entendimento, consultando aquela necromante, que sabia que era abominável para Deus. E tudo isso levou ele ao que nós vemos nesse texto: um fim trágico. Um fim trágico. Então, olhando para esse texto e para a história de Saul, e o que nós ouvimos aqui, talvez a lição que nós podemos extrair desse texto é: não dê sopa para o azar, não facilite. Coisas ruins acontecem o tempo todo, mas não facilite.
não facilite que as coisas ruins aconteçam na sua vida. O erro de Saul foi que ele rejeitou a palavra de Deus, desobedeceu a sua palavra, se afastou do Senhor e seguiu pelo seu próprio caminho. Então, se você não deseja ter um fim tão trágico quanto o de Saul, ou que coisas trágicas aconteçam na sua vida, uma boa maneira de evitar todo esse mal é não cometer o erro que Saul cometeu. Comece a ouvir o que Deus está falando no seu coração. Comece a dar ouvidos à palavra de Deus. Mas não deixe que ouvir as palavras de Deus gere apenas uma fé morta, porque a fé sem as obras ela é morta. Você precisa ouvir e precisa obedecer também, o que Saul não fez. Não foi uma única vez, foram várias ocasiões em que Deus disse para Saul o que ele devia fazer e ele não fez. E agora, quando já estava longe de Deus, ele queria saber o que Deus esperava dele. Eu pergunto para você, se fosse você, sempre procurando dar bons conselhos para um amigo, e esse seu amigo sempre rejeitando os seus conselhos e fazendo aquilo que é errado, quando ele tivesse uma situação ruim e perguntasse seu conselho, você daria? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Já dei tantos conselhos, ele não ouviu nenhum, nunca ouviu, por que agora vai ser diferente? Não estou dizendo que foi isso que motivou a Deus. O que motivou a Deus foi de fato a ira contra o pecado de Saul. O texto diz de forma bem clara, versículo 13: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, ele pecou contra Deus. De que maneira que ele pecou? Não obedecendo a sua palavra. E também porque, além de não obedecer a palavra de Deus, ele ainda interrogara, consultar uma necromante, aquilo que Deus odiava, abominava. Então, meu querido, eu sei que vivemos tempos difíceis, mas não podemos ficar facilitando para que coisas ruins aconteçam em nossas vidas. Portanto, não haja como Saul. Não continue desobedecendo a palavra de Deus, rejeitando a sua palavra, se afastando dos seus caminhos, seguindo o seu próprio entendimento e achando que com isso você vai ser bem sucedido, porque não será. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso fará dele como uma árvore plantada junto às correntes de águas, cuja folhagem não murcha, e no devido tempo produz o seu fruto. Os ímpios não são assim, não entendem isso, mas assim será você, se você agir de forma diferente, ouvir a voz de Deus. Eu queria ler Isaías 55, não vou ler o texto todo, nós já lemos, mas se você puder ler em casa mais uma vez, leia Isaías 55, eu creio que de certa maneira ele completa tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite. E eu gostaria de enfatizar que do versículo 1 até o versículo 5, Deus está fazendo uma proposta para o povo de Israel, um convite para a salvação, para ser de fato um povo abençoado por Deus. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente,
Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Foi o que Deus disse para Saul, e Saul não ouviu. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Como bem disse Jesus Cristo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Portanto, diante da proposta de Deus para o povo, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. E aí está, de forma resumida, o pensamento de que, se você não deseja dar sopa para o azar, correr o risco de ser apanhado, surpreendido por uma grande tragédia, e a principal delas nem é perder a vida. Não é essa tragédia que me preocupa com respeito à sua vida nesta noite, porque morrer não é o pior que pode acontecer com você. O avião no qual você está viajando cair, explodir, não é o pior que pode acontecer com você. E estar num barco e naufragar não é o pior que pode acontecer com você. Ser atropelado e perder a vida não é o pior que pode acontecer com você. O pior é você partir desta vida sem Cristo e a sua alma ser lançada no inferno, longe de Deus para sempre. E isso seria pior, porque lá há tormento, ranger de dente e um fogo que jamais se apaga. E eu tenho certeza que longe de Deus não haverá nada de bom para você. Por isso Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. É o que poderia ter acontecido com Saul. Se Saul tivesse buscado ao Senhor enquanto ele estava perto, enquanto podia ser achado, se ele invocasse o Senhor enquanto estava perto, se ele deixasse o seu caminho perverso e os seus pensamentos e se convertesse a Deus, certamente Deus teria se compadecido de Saul. Certamente Deus teria se voltado para Saul e o teria perdoado. Mas ao invés de buscar a Deus, ele buscou uma necromante. Ao invés de andar nos caminhos de Deus, ele escolheu andar pelos seus próprios caminhos. Ao invés de se aproximar de Deus, ele decidiu ir para cada vez mais longe. E com tudo isso, ele foi dando sopa para o azar, facilitando para que chegasse a sua vida nesse momento trágico, morrendo ele e morrendo seus filhos. Então, diante do que nós aprendemos e do que a palavra de Deus nos diz, cabe a você tomar uma decisão na sua vida. Samuel disse que Saul morreria e estaria com ele. Talvez de fato um salvo que fez as escolhas erradas na sua vida. Talvez você, como cristão, esteja andando exatamente como Saul, deixando de dar ouvidos à palavra de Deus, se afastando dos seus caminhos. E cabe a você essa palavra de alerta: cuidado,
porque bem nos diz a sua palavra: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, certamente colherá. E se você não é crente salvo em Jesus Cristo, avalie corretamente nesta noite a sua vida. Vale a pena andar longe de Deus? Vale a pena continuar nos seus pecados, destruindo a sua vida? Vale a pena correr o risco de morrer e ir parar no inferno? Não dê sopa para o azar. Hoje, se você buscar o Senhor, certamente Ele vai te ouvir. Se você clamar, Ele ouvirá, perdoará os seus pecados e, como diz a sua palavra, sarará a nossa terra. Então vamos buscar Deus, e que Deus de fato abençoe nossas vidas.